Boa noite, amigos e irmãos do Caminho, Verdade e Vida. Ontem nós estávamos falando sobre um assunto muito pertinente, principalmente nesse momento de crise, nesse momento em que todo dinheiro, por mínimo que seja, faz aquela diferença, né? É bom a gente valorizar sempre o real. Inclusive, eu estou com a camisa aqui de uma marca, né? É de um amigo meu, né? Eu não vou aqui no vídeo falar o nome dele, mas eu quero mandar um recado para ele que eu vou cobrar aí os direitos de imagem e tal, né? Eu queria um patrocínio dele. Ó, tô brincando, gente. Olha, vamos falar sobre assunto sério. Ontem eu falei sobre Caim e falei sobre Abel. O assunto principal é oferta. O significado realmente espiritual da oferta. A oferta, gente, não é doação. A oferta não é pagamento. A oferta não é ajuda, não é esmola. A oferta, ela tem um sentido espiritual. Na verdade, a oferta significa doar vida. Vamos falar em uma outra oportunidade, vamos prescrutar, entrar assim de uma maneira, vamos falar assim detalhadamente sobre o que significa essa questão de vida. Mas a doação, na verdade, que não é uma doação comum. A pessoa se doa. O Caim, por exemplo, ele não fez o bem. E Deus disse para ele: se fizestes o que era certo, como não haveria de aceitar a tua oferta? Ele não fez bem. Ele não doou algo que realmente fosse uma demonstração de sua fé. E Deus se importou com ele. Deus poderia ter aceitado e ele continuaria ofertando de forma errada. Deus queria que ele ofertasse de maneira correta, porque existe um procedimento para que o homem oferte a Deus e tenha resposta de Deus. Da maneira como Caim procedeu, ele não teria de Deus resposta. Ou seja, a oferta é objeto de negociação. Deus é um negociador. A postura do homem diante de Deus, ela tem uma variação. Quando se trata de negócios, Deus é o excelente, ele é excelente para negociarmos com ele. Não é à toa que Jesus disse: é dando que se recebe. E isso se refere também à parte financeira. É perdoando que se é perdoado. É dando amor que você é amado. Apesar que a gente não deve, por exemplo, dar amor, ser prestativo, ou ser educado, ou fazer algo em busca de que a pessoa retribua da mesma forma. Naturalmente nós esperamos até isso. Mas Jesus ele foi excelente também quando ele nos ensinou a dar o amor sem esperar receber em troca. Ou qualquer coisa que a gente faça para o próximo. Nós devemos fazer por mandamento, porque é mandamento de Deus que a gente ame ao próximo. Mas não que venhamos a esperar um procedimento igual ao que tipo um procedimento igual da pessoa que a gente procuramos nos doar, procuramos ser de um procedimento cristão genuíno e esperar que a pessoa retribua da mesma maneira. A gente faz o bem esperando que Deus nos recompense. Aí é uma forma correta de raciocínio. Mas vamos falar de oferta. Então, gente, eu fiz aqui a anotação de alguns procedimentos que são ofertas e que não diz respeito diretamente a dinheiro, a money, a parte financeira. Por exemplo, quando você jejua, você faz tipo assim, a doação
quando você doa parte da sua renda, ou mesmo faz uma doação extrema, quando a pessoa doa toda a sua renda, como foi o caso da viúva pobre. Outra situação também, Zaqueu. Zaqueu também, ele doou tudo que ele tinha. Lembra da passagem? Quando ele entendeu que ele estava diante do Filho de Deus, e como Zaqueu era um agiota, um homem que cobrava juros, emprestava e cobrava juros, quando ele entendeu que ele, como agiota, ele não procedia conforme a vontade de Deus, no encontro que ele teve com Jesus, ele teve uma conversão. Ele entendeu que aquela oportunidade era única em sua vida. Ele estava diante do Filho de Deus, ele estava diante do próprio Deus em forma humana. Ele estava ali com um sacerdote que era realmente representante de Deus. E ele procurou, então, se redimir de sua vida pecaminosa. Como todo agiota, você sabe que um agiota, quando ele empresta, e se a pessoa não pagar, ou pelo menos não pagar os juros, ele toma praticamente tudo que a pessoa tem. Então, existem agiotas que são conscientes, mas geralmente as pessoas que emprestam a juro, para que elas tenham lucro, ela não tem que se importar se a outra pessoa vai ficar sem nada. Os juros são galopantes, diários, e geralmente as pessoas que tomam dinheiro a juros, se elas não tiverem realmente condição de pagar, elas vão quebrar. Com certeza Zaqueu viu várias pessoas perderem tudo para ele. Ele queria, de alguma forma, se redimir de uma vida de pecado, de uma vida em que ele levou muita gente à miséria. Então ele disse: vou doar metade do que eu tenho aos pobres. E isso por espontaneidade. Jesus não pediu isso para ele, mas ele entendeu, porque ele já conhecia o tipo de ministério, o tipo de pregação, o tipo de evangelho que Jesus pregava. Ele disse: doarei tudo que tenho, a metade aos pobres, e a outra metade eu vou restituir às pessoas que eu prejudiquei. Veio a consciência de Zaqueu. Então, se ele deu a metade para os pobres e a outra metade ele restituiu às pessoas que ele tinha prejudicado, ele deu tudo. Só tem a metade e a metade. Então, ele deu tudo que ele tinha. Metade para os pobres e a outra metade ele restituiu a várias pessoas que ele havia prejudicado. Então, foi outra pessoa que doou tudo. Então, existe a doação, e toda a doação, tudo aquilo que você oferta a Deus, é um jejum da avareza. Então é necessário entender que na oferta tem que haver abstinência, você tem que sacrificar algo que é do seu uso, é seu. É necessário que aquela oferta represente uma falta no seu orçamento, no seu capital. Deus, ele nos restitui, mas a princípio você não deve nem pensar, não se preocupe com a parte que Deus nos restituirá. Aliás, Jesus deixou isso claro. Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O ofertante, para ele não é diferente. Então o homem deve entender que ele deve ofertar a Deus, mas tem que ser algo que naturalmente seria importante para o seu dia a dia, para o seu sustento, para ele manter a sua casa, a sua empresa. Ele deve fazer uma oferta que naturalmente lhe faria falta. Mas o homem, ele é convocado a viver pela fé. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele é convocado por Deus a viver pela fé. Por isso que Jesus disse que o justo viverá pela fé. O bom ofertante, o homem que sabe ofertar, ele é justificado, ele é incluído como justo.
A vida de um homem que ele doa, que ele oferta de uma maneira justa, ele é considerado justo e o devorador não toca na sua renda. O devorador, ele não tem direito de tocar na vida de uma pessoa que procede com Deus de uma maneira santa, de uma maneira justa. Para isso é necessário que você não seja preso, que você não proceda como uma pessoa avarenta. É importantíssimo que você não tenha o dinheiro em primeiro lugar, ou mesmo qualquer bem material. Acredite, não é só dinheiro. Por exemplo, quando você faz um jejum parcial, é uma oferta para Deus. Algumas pessoas, principalmente em algumas igrejas, que eu não vou citar o nome de denominações, mas existem pessoas que fazem jejum de coisas que elas gostam muito. Já vi pessoas que fizeram jejum de pizza. Eram pessoas que estavam sempre em pizzaria, principalmente no estado de São Paulo, no sul. É muito comum que tudo termine em pizza. E as pessoas têm o costume e gostam muito de terem seus momentos de prazer em família, entre amigos, e isso eles sempre se reúnem em pizzaria. Então tem crentes que fazem jejum com Deus de nem frequentar a pizzaria e nem comer pizza durante 6 meses, durante um ano. Aquilo ali é uma oferta, para você ver. Não tem justamente nada ligado a dinheiro. Ninguém levou para o altar e colocou lá uma oferta em dinheiro. Mas aquele homem, ele procurou fazer daquele momento de renúncia uma espécie de oferta a Deus. Naturalmente, houve uma negociação. Quando o homem negocia com Deus e ele participa de uma vigília, ele abre jejum, ou seja, ele faz oferta a Deus do seu sono. Então, durante uma noite, alguém se propõe a ficar em culto, ali ouvindo a palavra, meditando sobre a palavra. Às vezes tem vigília de oração, que as pessoas ficam orando. Aí é uma oferta em dobro, porque além da oração, que já é uma forma de oferta, quando você se dispõe a falar com aquele que você não vê, com aquele que você não consegue apalpar, você está fazendo uma oferta relacionada à incredulidade. Ou seja, o homem tem um lado que é cético. E naquele momento que você se dispõe a ajoelhar-se, se dispõe a conversar com alguém que você não vê, com alguém que você acredita, que você tem fé que está te ouvindo, e você fica ali durante 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ou mais. Tem pessoas que oram durante horas. Isso é fé, isso é humilhar-se. Você está ali se humilhando diante de Deus. Não é humilhação ruim, não. Deus precisa que nos venhamos a despir-nos, que venhamos a renunciar ao nosso eu carnal. Então, para Deus, a condição de nos humilhar é quando nos pomos a meditar na palavra de Deus, que também é uma forma de oferta. Você está lendo, você está se dedicando à leitura, você está colocando a cada linha, a cada versículo, a cada capítulo, Deus dentro de você. Se você quiser ter mais Deus dentro de você, leia, medite, não apenas leia como uma notícia, não leia apenas como um livro de história, mas a cada versículo que você lê, que você tiver em espírito, você está colocando Deus dentro de você. E Deus considera isso como se estivéssemos nos humilhando diante dele. E nos humilhar é deixarmos o nosso eu carnal, o nosso homem,